Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Carlos, você? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante e no nosso dia a dia em planejamento financeiro é um tema árido, né, que é falar de seguros, né, Com falar de certeza. proteções, de cobertura de riscos. Eu comento isso porque o nosso mercado ele ainda é pouco, digamos, desenvolvido, né, na cultura de proteção de riscos. A começar, por exemplo, com o título de capitalização, que ainda não é seguro, mas ele também é regulado pela SUSEP e é um produto bem demonizado, né? E Claro. eu trago esta incitação, né, com o título de capitalização como gancho para a gente começar a falar por que o mercado de seguro ele é pouco desenvolvido. A partir do título de capitalização, o que a gente percebe? O produto, da forma como ele é vendido hoje, da forma como ele é oferecido, ou até mesmo, né, empurrado, ele é inadequado. O produto ele tem a sua aplicação, né? A questão é a maneira como ele é comercializado. Hoje existe um tabu quando a gente Uhum, fala de capitalização, quando a gente fala de seguro. Eu acho que é muito em função de como o produto é vendido e como ele é visto porque pelo comprador, né, pelo público. Ele já não está vendo um benefício naquele produto, porque uhum, ele acredita que aquilo está beneficiando quem está vendendo. Então eu acredito que hoje um dos principais problemas, ou talvez algum dos principais uhum. tabus do seguro, é a maneira como ele é comercializado. Quais são os problemas no meu modo de ver, Carlos? Não ter planejadores financeiros com foco em gerenciamento de risco. Uhum, Então, muitas vezes o produto ele é comercializado ou por gerentes ou por consultores financeiros que têm um foco muito mais para produtos financeiros. uhum, E essa falta de talvez de conhecimento ou talvez de desenvolvimento de um produto personalizado, baseado principalmente na necessidade do cliente, é algo que acaba trazendo hoje uma visão um pouco, podemos dizer, não tão boa com relação ao seguro. O brasileiro uhum, hoje em dia, quando fala de seguro, talvez não enxerga de uma maneira como em países de primeiro mundo enxergam, que é um produto uhum. extremamente cultural. Sim. Eu puxei um pouco o tema de título de capitalização para demonstrar, né, a maneira como as instituições financeiras hoje que comercializam produtos, elas fazem de forma indevida. Porque o título de capitalização também tem o seu mérito, né? Para aqueles que ainda não têm o hábito de guardar para comprar produtos de consumo, né, como uma televisão, por exemplo, o título de capitalização ele pode ser uma boa iniciação para isso, né? Estimular as pessoas a aprender a trocar o hoje, né, pelo amanhã, começar a poupar. E o que eu vejo é que no mercado de seguros, muitas vezes o seguro ele é comercializado de acordo com o valor do prêmio, né? Se o prêmio cabe no bolso. E não Perfeito. necessariamente se o risco ele está devidamente coberto. O que eu identifico como problema? Muitas vezes as instituições utilizam a sua grande massa de cliente para aportar mais um produto dentro daquele portfólio. E o grande problema disso é produtos como capitalização que você citou, como o seguro, por exemplo, ele muitas vezes ele é comercializado baseado em uma meta ou em uma campanha de venda, ou até mesmo para aproveitar da reciprocidade comercial. Muitas vezes o cliente ele tem uma necessidade de um produto, tem um score baixo com as instituições e precisam contratar esse tipo de seguro para que ele tenha aquela necessidade atendida. Então a forma, eu acredito que hoje o principal problema é a forma como o produto ele é comercializado, Carlos. O que falta hoje no Brasil? Profissionais especialistas no desenvolvimento de seguros personalizados, onde o maior valor, na minha opinião, de um seguro é fazer algo baseado na necessidade do cliente. No planejamento financeiro, uma etapa importante é a cobertura de risco, Perfeito. né? E muitas vezes as pessoas falam: Poxa, Carlos, mas a gente está falando de planejamento e você vem falar de morte, mas eu estou planejando para viver. Perfeito. Então, só para você sentir, né, o termômetro de como a população lida com o seguro. O Perfeito. seguro ainda é um tabu. Só que quando você, fazendo o planejamento, começa a mostrar que seguro não é só para a situação de morte, mas ela é para a situação, por exemplo, de geração de renda,
né? Porque você tem riscos de perder essa renda ocasionado, por exemplo, por uma invalidez, né? Seja ela por acidente, doença, uma doença grave. Isso Perfeito. pode te podar ou te limitar na geração de renda. E você tem que se proteger, porque não Perfeito. adianta você fazer o seu planejamento, que considera uma capacidade de poupança, se ou numa fatalidade você ficou podado na geração de renda. Quais são as proteções que a gente tem para seguros para cobrir risco de invalidez? Hoje eu costumo dizer, Carlos, que o seguro personalizado ele acaba ajudando o cliente principalmente na fase produtiva dele, a fase mais importante, onde é analisado o impacto que a falta da renda ou que a falta do pilar financeiro pode trazer para a família, entender como é o padrão de vida desse cliente, quais são as responsabilidades dele, na parte de vida, entender quais seriam os impactos que uma invalidez. Até costumo dizer que hoje o custo de uma invalidez, Carlos, ela é maior do que o da morte. Porque o indivíduo continua gerando custo, mas não vai poder gerar renda. Então a gente faz algo bem personalizado pensando nesse impacto que pode ocorrer com todos nós, até mesmo como uma doença grave. Hoje, impactos pesadíssimos com relação ao patrimônio e a questão do seguro, ela é muito em função também de blindar esse patrimônio. Por quê? Uma vez que o cliente não puder gerar renda temporariamente ou de forma definitiva, a tendência é que o patrimônio que ele constituiu seja dilapidado. Para cá com esse tipo de responsabilidade, Carlos. Como você falou, aumentou o custo, né? Perfeito. E faltou a renda. Países de primeiro mundo como Japão, Estados Unidos, geralmente o seguro é o primeiro produto que ele tem dentro do portfólio, dentro da carteira dele. Esses países eles têm a consciência que a geração de renda, uma vez que ela não venha em virtude desses riscos, os impactos serão em torno do patrimônio. Sim. Então é muito mais em questão de valorizar o que ele constituiu ao longo de uma fase produtiva, ou valorizar o esforço que ele teve para chegar naquele patamar, naquele padrão de vida, e proteger isso de forma bem adequada. O que a gente acaba vendo também, Rodrigo, é que muita gente vende o produto, o whole life, né, o vida inteira, Perfeito. como se fosse um investimento. Perfeito. Talvez porque na cultura nossa a gente tem uma dificuldade de entender para que serve o seguro e se distorce levando para investimento. Perfeito. E a gente sabe definitivamente que seguro não é investimento. Perfeito. Agora, o whole life, o seguro vida inteira, ele tem a sua importância. Perfeito. Em que situação que ele talvez não seja tão interessante? E na situação que ele é interessante, como que ele protege, como ele funciona? Ele é um seguro flexível. Ele é um seguro onde ele permite uma escolha futura para o cliente. Então, como ele é desenvolvido no mercado? É um seguro onde o cliente ele paga por um período pré-determinado e após esse período de pagamento, ou ele deixa uma indenização de seguro vitalícia, ou ele forma uma reserva conservadora. O grande problema disso, Carlos, é que, como o brasileiro não poupa bem, o produto, o seguro resgatável, acaba sendo uma maneira de também forçar uma poupança para o cliente que não tem esse tipo de disciplina. Mas ajuda, né? Para quem ainda não tem a disciplina de poupança, ele está se protegendo e uma parte que está indo para a capitalização, que ao final retorna. Que é o resgate que ele pode ter lá na frente. Hoje a principal função desse produto é a sucessão patrimonial. É a forma mais inteligente e barata de você fazer a sucessão. Por quê? Hoje o tema inventário é um tema pouco abordado também com as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa vai descobrir quais são os custos associados à falta de um ente. Por baixo, a gente está falando de um custo, no caso do inventário, de 10% a 12% do patrimônio inventariado, né? E muitas vezes os herdeiros talvez não tenham esse capital, essa liquidez para poder liberar, né, todos esses ativos, investimentos, imóveis que estão em inventário. E o seguro, ele é um produto que resolve essa questão, né? Porque naturalmente ele não vai para inventário, né? Perfeito, perfeito. Então ele acaba sendo uma maneira muito inteligente, Carlos, como você mesmo citou. O seguro ele não entra no inventário, então ele é uma liquidez limpa e imediata que chega na mão da família com o intuito de destravar esse patrimônio, né? Questão de valores, Carlos, isso depende muito do tipo de risco do cliente, da idade dele, histórico familiar,
mas acaba sendo uma maneira inteligente de calcular isso, porque dentro de uma necessidade de inventário, quão mais novo, quão menor o risco desse cliente, ele pode comprar um patrimônio. Eu costumo dizer comprar patrimônio porque ele está deixando uma indenização vitalícia para a família dele, onde muitas vezes, Carlos, ele vai pagar por essa indenização 30, 40, 50, 60% do valor que ela realmente vai chegar como liquidez lá na frente para a família. Quais são as recomendações para você fazer um bom planejamento de riscos? Costumamos dizer, Carlos, que a gente precisa entender quais são os objetivos do nosso cliente, e o nosso trabalho nada mais é que garantir que esses objetivos sejam alcançados. E o objetivo é muito particular de cada um. Porém, o que não está no nosso controle, Carlos? O CIS da vida. Se algo nesse tempo, nesse período, não ocorrer da maneira em que o cliente planejou, nosso trabalho é mitigar esse risco com essas coberturas personalizadas, entendendo a necessidade real desse cliente. Então hoje, nosso trabalho acaba se destacando por fazer algo muito personalizado, muito em paralelo com um planejador financeiro. A gente não está aqui para disputar com planejadores financeiros com foco em investimento, com foco na vitalidade financeira do cliente, terceiridade, não. Nós somos um complemento, mas nós somos a ferramenta que vai trazer a liquidez imediata para uma situação de risco, algo que hoje, por exemplo, um investimento não vai trazer para o cliente. E é tão importante tê-lo também, né, Carlos? Você, como um planejador financeiro, sabe disso. Então, nossa ideia é trabalhar em paralelo com esse planejador para garantir tudo aquilo que foi desenhado pelo planejador financeiro. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Carlos, pela oportunidade.